E aí, Roland? E aí? Beleza? Bora! Vamos lá, meu amigo! Vamos lá, rapaziada! Pra vocês que vivem procurando vídeos dos seus astros favoritos antes deles ficarem super famosos, fica ligado porque a gente vai mostrar vídeos que ninguém nunca viu, testes mais incríveis de atores ultra famosos. Gente que você já conhece e ama passando vergonha. Queria dizer que existe um teste secreto meu pro projeto onde eu conheci o Bruno Bock, ele era diretor no meu teste para o Videocast Connect, que completou 10 anos esse projeto, ou seja, faz 10 anos que a gente trabalha junto, Bruno. Nunca chegou esse teste, né? Hã? Nunca se foi feito o teste real. Foi feito, tá gravado. É mesmo, teste real. E se a gente achar as imagens, eu vou pôr aí pra vocês. Mas aí tem várias pessoas junto, né, que não estão autorizadas. Talvez não apareça o teste, vocês vão acreditar O do que ele Rolandinho, existe. o do Rolandinho. Nos anos 90, quando o universo compartilhado de heróis da Marvel no cinema parecia um sonho impossível, o anúncio do filme dos X-Men sacudiu o coração da nerdaiada. Meu Deus, o filme dos X-Men mais adulto, cabeça... E os nerds tudo louco. E entre os vários atores que fizeram teste pra dar vida ao mutante mais casca-grossa do Instituto Xavier, foi o Hugh Jackman quem surpreendeu o diretor Bryan Singer. O interessante foi que na época o ator nunca tinha ouvido falar desses tais de X-Men, mas, cara, antes do teste o cara chegou a estudar o comportamento dos lobos pra dar um ar aí de feroz pro personagem, foi isso que ele disse. You know, I woke up one day in a forest, in the middle of nowhere, and I didn't know where these came from. Só que mais legal do que relembrar esse teste do Hugh Jackman é ver ele encenando ao lado da Daphne King na audição dela pro papel da X-23 em Logan. Tá muito legal, né? A garota simplesmente explodiu a mente de todo mundo na sala, já que depois de interpretar uma das partes do roteiro, ela pediu pra improvisar e começou a meter um... E é uma versão dela, ela falou, posso fazer um freestyle? Essas crianças são absurdas, É cara. muito TikTok. Absurdo. Não tinha TikTok. 2,000 fucking miles. You've been sitting in the back. You could have fucking talked to me this whole time. Si ni me miras, me intentas dejar tirada, me gritas, ni me hablas, me insultas. ¿Tú qué crees? ¿Que voy a hablar contigo? Shut the fuck up! Aí ela começou a gritar as falas em espanhol, deu um tom bem mais agressivo pra personagem, uma coisa que ficou tão incrível que o diretor acabou incluindo no filme. Acontece que a Daphne só tinha 11 anos na época e a performance dela foi tão incrível que o próprio Patrick Stewart disse que ela fez uma das melhores audições que ele já tinha visto na vida. A menina parece que incorporou um bicho. Muito louco. She asked the director, could she improvise the scene? And she went into her own version of the scene in a mixture of Spanish and English. And it was one of the most extraordinary bits of audition tape I'd ever seen in my life. Vale lembrar que a X-23, ou X-23, foi o primeiro grande papel da Daphne e marcou a estreia dela nas telonas. Mas às vezes um ator vai lá, manda super bem na audição, só que acaba conquistando os produtores por se encaixar num papel completamente diferente. Tipo assim, cara, você é muito bom, vou te colocar no outro. Foi exatamente o que aconteceu com o nosso eterno Chadwick Boseman, que fez teste para interpretar o Drax em Guardiões da Galáxia. O próprio Chad revelou que já achava que não ia conseguir o papel e que ele não fazia ideia de como seria o filme, até porque ele só tinha recebido algumas linhas de diálogo para poder, encenar e treinar. That day, every cell in my body united in one single purpose of one day destroying the man who took everything from me. Só que a diretora de elenco do longa, a Sarah Finn, achou a performance do Boseman incrível, já que, segundo ela, o ator interpretou um personagem bobalhão como um rei. His audition is incredible because he took a character that was a bit goofy, a bit tortured, and he played him like a king. Tanto que quando anunciaram Guerra Civil, ela e o Kevin Feige não pensaram duas vezes e já chamaram o Chadwick para viver o Pantera Negra sem nem precisar de outra audição.
Mas como a sétima arte não é só feita de filmes de heróis, a gente não podia deixar de falar de algumas audições para um dos maiores clássicos do cinema de todos os tempos. Não dá pra imaginar outro ator como Michael Corleone, de O Poderoso Chefão, a não ser o Al Pacino, né? Que por incrível que pareça, nem era o favorito dos produtores pra viver o personagem. Essa história é louca. Isso porque além dos executivos terem achado ele baixinho demais pro papel, o ator também não tinha entendido o personagem e ficava errando as falas durante a audição. Michael, why are all these people bothering your father on a day like this? Oh, that's because they know that no Sicilian can refuse any request on his daughter's wedding day. Oh, good. Apesar disso, o diretor, o Coppola, né, queria que o Al Pacino fosse o Michael, mas nem isso impediu o estúdio de chamar outros atores pra fazerem testes. Entre esses atores estavam o Martin Sheen e também o James Caan, que mandou super bem na audição e conquistou os produtores, mas não parecia siciliano o suficiente pro diretor. Aliás, o Coppola ameaçou sair do filme caso o Pacino não fosse escalado como Michael, e a produção só aceitou os termos do diretor se o James Caan interpretasse o Sonny Corleone. Inicialmente, quem tinha feito o teste para ser o Sonny foi o Robert De Niro, que se encaixava melhor, né, no que o diretor estava procurando, mas por conta desse acordo ele não foi escalado. Ou seja, o diretor não queria ele, mas aceitou só para preservar o Al Pacino. Hey, you know what you do when you knock somebody off? You take a gun, you shoot him right up against his fucking head. That's what you do. You get his brains all over your nice new Ivy League suit, Michael. That's what happens. Felizmente, o Coppola ficou tão impressionado com a performance do De Niro que ele acabou sendo escolhido para viver a versão mais jovem do Vito Corleone no segundo filme. O curioso é que depois o próprio Coppola começou a duvidar do Al Pacino. Ah, não. Mas no fim das contas, quem convenceu ele a manter o ator no papel foi ninguém menos que o Marlon Brando. O Coppola não devia ser um cara muito fácil de se lidar também, né? Pelo amor de Deus. Pro cara fazer de tudo, falar que ele não faria o filme e de repente, não, acho que não é ele. Já pensou depois de brigar com todo mundo? Tá louco. Como se a família Corleone já não fosse intimidadora o suficiente, o palhaço Pennywise é aquele típico personagem que faz muita gente se borrar de tanto medo. Eita, personagem assustador, cara. Ou seja, a escolha do ator que assumiria o legado do Tim Curry no papel do monstrengo foi um baita desafio, mas aí apareceu quem? O Bill Skarsgård, e provou ser digno de carregar este manto. Cara, que absurdo, cara. Essa audição realmente é uma das mais impressionantes. Porque se você assiste depois uma entrevista, compara aí a imagem dele na audição e dele batendo um papo normal. Ele se transformou, cara. É um absurdo mesmo. É um absurdo. Isso porque nas audições de It Part 1 o cara entregou aquele aspecto brincalhão e ao mesmo tempo assustador que fazem do Pennywise um personagem tão icônico. Aí você consegue perceber o quanto dele tem no personagem. Aquela boquinha, ele falou que ele faz desde criança, então ele inventa uma boquinha. Ele trouxe muita coisa pro personagem. E um zoio arregalado que você fala, não, pegaram É muito foda. Pegaram um cara esquisito, não, ele é um cara normal que se transforma, né? Calma, Bruno. Eu não vou fazer aqui porque eu não consigo. Eu seria um pouco diferente. Extraria outros elementos. Né? É, da minha infância, uma coisa mais... Is this your boat? It's a nice boat. Floats. Segundo o próprio diretor, o Andy Muschietti, o Bill trouxe esse equilíbrio estranho, porque o ator tem expressões meio infantis, com os olhos esbugalhados, um sorriso meio inusitado. Tipo o Bruno. E pro Andy foi exatamente essa mistura entre a aparência infantil com a performance sombria que fizeram do Bill a escolha perfeita pra ser o novo Pennywise. Afinal, cara, o palhaço pode ter uma coisa de sedutor, assim, da criança. Fala, nossa, meu amiguinho, meu amiguinho e Krau. I'm Bob Gray. Pennywise to my friends. What do they call you? Georgie. Aliás, um truque legal que o Skarsgård sabe fazer é deixar os olhos meio vesgos, o que por coincidência era um detalhe que o diretor já queria que o personagem fizesse, então combinou. I had kind of a lazy eye and I can like make it go. Não, a gente é turma do Cebolinha. Turma da Mônica. Enquanto os veteranos tipo De Niro e Al Pacino ficaram conhecidos por conta desses filmes clássicos, alguns astros já arrebentavam nos testes de elenco desde pequenininho. Um ótimo exemplo é o quarteto maravilhoso brasileiro, formado pela Júlia Benite, Kevin Vecchiato, Laura Arauzeu e também o Gabriel Moreira. Beijo pra galera. Que conquistou o público com Turma da Mônica. Logo de cara, a maior sacada do Daniel Rezende, um abraço pra ele, foi como ele mesmo falou, procurar crianças carismáticas e não exatamente atores que parecessem muito com os personagens. Começa achando crianças boas e aí de repente uma maquiagem resolve, do que ao contrário, né? Eu não tava procurando quem mais se parecia com o Cascão ou quem mais se parecia com o Cebolinha ou com a Mônica. A gente tava procurando
crianças que tivessem características que a gente pudesse se apaixonar e gostar delas. Mas ao longo dos 4 meses de audições, e entre as 7.500 crianças que participaram, o quarteto que a gente conhece mostrou que eles realmente eram a turma do bairro do Limoeiro. E é exatamente isso que a gente vê nas audições deles, galera. Já que enquanto a Julia trouxe uma doçura única pra Mônica, o Kevin tinha toda uma sagacidade típica do Cebolinha. Desculpa ter batido você ontem. Eu me empolguei um pouquinho. Agora eu tive um plano infalível. Eu pego o Sansão e você fica me espelando aqui em casa. Isso sem falar, é claro, na postura irreverente que o Gabriel deu ali pro Cascão e no jeito espertinho da Laura, que captou ali muito bem a essência gulosa da Magali. Não vou encostar na água. Nananina não vou entrar dentro da água. Você já almoçou hoje? Claro que já. Eu comi chocolate, eu comi maçã, comi arroz, comi feijão, comi batata, comi salada, comi tudo. Tá muito legal, né? Cara, esse elenco ele é hipnótico. Quem também provou ser um ator nato logo cedo foi o Henry Thomas, na audição que ele fez pro papel do Elliot lá em ET, o extraterrestre. Deus, extraterrestre é esse menino. Só, mano. Não, extraterrestre é esse menino. Ele é um alienígena Que mesmo. consegue chorar com qualquer coisa. Ele ri, chora, se emociona. Não, absurdo, cara. Por favor, chora agora. O curioso foi que entre mais de 300 crianças que fizeram os testes, o garotinho não tinha se saído muito bem encenando o texto e mesmo assim ele chamou a atenção do Spielberg. Ah, e o diretor teve a sacada de pedir pra ele improvisar e o menino encarnou completamente o personagem, chorando porque não queria se separar do seu amiguinho alienígena. I don't care what the president says, he's my best friend. And you can't take him away. Acontece que ele pensou no seu falecido cachorro pra conseguir chorar de verdade, o que deixou o Spielberg tão emocionado que deu o papel pro garoto ali na hora. Cara, eu se lembrar de coisa triste, não consigo chorar. Deu o papel pra ele secar as lágrimas. É. Não o papel do filme, mas depois ele deu o papel do filme. Ok, kid, you got the job. Mas nem toda estrela de Hollywood teve a chance de brilhar quando ainda era criança, já que pra muitos o sucesso só chega anos mais tarde, com um teste decisivo. Esse foi o caso da Gaboris Sidibe, que um dia ficou sabendo de uma audição aberta pro filme Preciosa por uma amiga da faculdade e decidiu participar pra ver no que ia dar. Nossa, essa é perfeita. Até então ela só tinha feito peças universitárias, mas a profundidade da performance dela e a naturalidade dela diante das câmeras foi tão intensa que os produtores não tiveram outra escolha. Feel like what? Like I'm drowning in a giant rhythm. That's how. E entre as 400 atrizes que fizeram testes, a Gaboris foi escalada pro papel da Preciosa 2 dias depois, quando faltavam apenas 6 semanas pro início das gravações. Pra quem não sabe, esse foi o primeiro trabalho dela no cinema que logo de cara rendeu uma cacetada de indicação a prêmios, incluindo o Oscar de melhor atriz. O mais curioso disso tudo é que 5 anos antes da Gaboris fazer o teste, a mãe dela foi convidada para uma audição pro papel da mãe da Preciosa. Olha isso, que absurdo, que acabou ficando aí com a Monique. Nobody loved me. People do love you, precious. Please don't lie to me, Miss Rain. Agora, saindo do cinema e entrando no mundo da televisão, algumas audições pra séries foram o sonho de qualquer diretor de elenco de tão únicas. É umas coisas que, tipo assim, você tá lá fazendo audição e de repente entra o personagem. Um ótimo exemplo foi o do Jason Momoa, que conseguiu seu primeiro grande papel performando um haka, em vez de ensaiar uma cena no teste pro Khal Drogo de Game of Thrones. Até onde a gente sabe, hakas são danças tradicionais que as tribos Maori dançavam pra intimidar os inimigos no campo de batalha, ou pra comemorar a união entre os seus povos. É um exame de toque. O pulmão tá bom, braço ok, fígado. Não dou medo, não? Dou medo, não? Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Ai, meu Deus. E era exatamente isso, cara, que a diretora de elenco procurava, ó. Pra um dos líderes dos Dothraki, né? Exatamente. E como o Momoa sempre foi um cara muito ligado à sua herança Maori, o papel caiu como uma luva. Não tem nada de ragatanga, não tem nada de Macarena, é Maori, cara. He hit the pole. It's broken, right? He can't. Oh my gosh. Oh, Dwight.
Dwight. Oh! Oh my God. Por outro lado, nem sempre um único teste consegue ser assim tão decisivo. Até porque vários diretores se deparam com atores incríveis que estão disputando o mesmo personagem. Imagina isso é muito legal, porque com a internet, o YouTube, a gente começou a ver vários testes e aí achar testes de pessoas muito famosas e legais fazendo de outro. Personagens foda que iam ficar bom também. Você fala, nossa, que da hora. Basta a gente ver, por exemplo, os vídeos da seleção de elenco do The Office, que teve astros, por exemplo, como o Seth Rogen e o Patton Oswalt concorrendo pro papel do Dwight. Mas todo mundo sabe que o Rainn Wilson era a única escolha possível pro personagem, né? Ele é um destaque nessa série e conseguiu trazer toda aquela neurose, uma coisa maluca que só o Dwight consegue. Urine is sterile. Okay? Inclusive, o Rainn revelou que a audição dele foi a primeira de todas, sem falar que ele também fez teste pra ser o Michael Scott, que acabou sendo vivido aí pelo Steve Carell. Isso é o mais louco, né? Ele poderia ter sido o chefe da galera. Várias pessoas fizeram teste pra mais de um personagem, isso é muito legal. Quem também fez teste no primeiro dia da seleção de elenco foi a Jenna Fischer, que concorreu com a Catherine Hahn, a Agatha de WandaVision, pelo papel da Pam Beesly. I hope they get rid of me. Because then I might actually get off my ass and do something. Aproveitando que a gente tá falando aqui de audições pra série de TV, todo fã de Stranger Things, muito provavelmente, já deve ter se deparado com o teste dos atores. Das 307 garotas que participaram da seleção, a Millie Bobby Brown conquistou ali os irmãos Duffer com uma doçura sem igual e a sua habilidade de emocionar qualquer um. A menina era muito talentosa. Muito bonitinha. Isso porque durante o teste, a diretora de elenco pediu pra Millie repetir uma cena só que de um jeito mais emotivo. E a garota entregou um choro super dramático, digno de Oscar. My name is Millie Brown. I'm 11 years old. You can't see. I can see. Sem falar que durante toda a audição, ela escondeu o seu sotaque britânico porque achou que teria uma chance maior se os produtores acreditassem que ela fosse americana. Só que alguns meses antes dessa audição, a garota quase desistiu de atuar porque um diretor de elenco falou que ela era madura demais e por isso não ia conseguir fazer sucesso como atriz, né? Porque ela tinha 10 anos só, muito madura. Não, madura, né? Madura, fazer Shakespeare. E é isso, gente! É muito legal falar aí de testes de audição. Eu mesmo tenho ali o meu e irá comigo pra cova. É, eu só perdi em teste. Eu só não tenho nenhum porque eu não ganhei nenhum. Que bolas são essas? Esse aí foi, talvez. Podia ter sido muitos outros artistas, grandes artistas. Neymar. Ah, você concorreu com o Neymar, não é um artista, né? É um artista da bola. Pra você não é. Tchau!